Esse é o Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. Neste vídeo vou falar sobre a naturalização de atletas. Afinal, naturalizar atleta é uma prática certa ou errada? Vou discutir isso aqui e já vou começar o vídeo com o pé na porta. Para mim, sim e não, e vou explicar o porquê. Por exemplo, na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, o Diego Costa poderia ter optado por defender o Brasil. Ele optou por defender a Espanha. Para mim, se ele opta por defender o Brasil, ele não iria para a Copa, porque o time já estava fechado. Ele vivia a melhor fase da carreira dele no Atlético de Madrid, que era o time dele. E assim, para mim aquilo foi a naturalização correta, porque o Diego Costa não fez carreira aqui no Brasil. Ele fez carreira fora do país. E o grande momento da vida dele foi na Espanha, da carreira dele. Ele jogou muito bem no futebol espanhol. Então, pra mim, isso sim é um tipo de naturalização que eu aprovo, porque o cara tem identificação com o país. Uma que acendeu bastante discussão no passado, que pra mim não deveria acontecer, foi a da Isadora Williams. Pra mim, a Isadora Williams não é naturalizada porque ela nasceu nos Estados Unidos, mas a mãe dela é brasileira. Logo, ela tem dupla nacionalidade. E outra, a Isadora Williams não tinha obrigação nenhuma em defender o Brasil, porque o Brasil nunca deu o mínimo suporte para ela. Então, ela defendeu o Brasil muito mais porque gosta do nosso país, porque se fosse por amor, vamos dizer assim, ao esporte, à patinação, isso não aconteceria. Então foi muito bacana ela ter defendido o Brasil. Foi a primeira brasileira a chegar numa final olímpica. Então ela não tinha obrigação por esse motivo. O Brasil nunca deu o mínimo suporte para ela. Uma que eu acho errado é a do Catar no handball. Como quem acompanha handball sabe, o Catar no handball pega jogadores na base da grana. E isso é uma prática errada, porque acho que a melhor forma de você evoluir o esporte num país é fomentar o esporte, ou seja, desde a base até o profissional, passando por todas as camadas. E o Catar não fez isso. O Catar chegou e deu dinheiro na mão de jogador, comprando jogador. E assim, a seleção Catar é composta por uma seleção do mundo. Tem jogador de Montenegro, de Cuba, de Tunísia, muitos tunisianos na seleção Qatari. E pra mim isso é uma prática errada, porque está comprando o jogador. Você não tá... O jogador não tem identificação nenhuma com o país. O Brasil fez isso no polo aquático, às vésperas da Rio 2016. Muito jogador do leste europeu veio defender a nossa seleção. Isso pra mim não acho certo, porque você não tá fomentando o esporte, você tá comprando o jogador na base do tutu. E o jogador não tem identificação com o país. Quando o jogador tem identificação com o país, beleza. Isso tá certo. Acho que ele defendeu o país que deu suporte pra ele, tá ok. Agora no caso do Catar não, porque os jogadores não têm identificação nenhuma com o Catar. No vôlei, por exemplo, tem o caso do Leal e do Juan Torena, dois cubanos. Um vai defender o Brasil esse ano, o outro defende a Itália. Essa também é correta, porque o Brasil deu suporte pro Leal, a Itália deu suporte pro Juan Torena. Então é um tipo de naturalização que eu concordo, porque o atleta fez carreira nesse país. Então é meio que uma forma de agradecer o país, defender as cores desse país. O Juan Torena, por exemplo, fala italiano com uma fluência incrível. Ele sempre tenta aprender a língua italiana. Então é um tipo de naturalização, como já disse aqui, que eu concordo, porque o atleta criou uma identificação com o país. E assim, o que não podemos confundir é dupla nacionalidade com naturalização. A Isadora Williams, por exemplo, que eu já citei aqui no vídeo, ela tem dupla cidadania. Ela é filha de um americano com uma brasileira, logo pela nossa legislação, ela é brasileira. O caso do Leal e do Juan Torena, aí sim, é a naturalização do jogador. Eles tiveram suporte técnico de Brasil e Itália, respectivamente. Então é meio que uma forma de agradecer o país.
defendendo as cores desse país. Outro exemplo que eu vou citar aqui é de um patinador brasileiro. Ele nasceu em Sobral, no Ceará, e defendeu a França, o Florentin Amodio. Nesse caso é ainda mais diferente porque o Amodio nasceu no Brasil, porém com 2 anos ele foi adotado por uma família francesa. Ele foi para lá, ele viveu na França, disputou Olimpíada pela França. Então é o seguinte, nesse caso o Amodio é mais francês do que brasileiro. Ele mal fala o português, se vocês querem saber. Ele foi criado numa cultura francesa, numa família francesa. Então é um tipo de... não é nem naturalização. O Amodio tem dupla cidadania, porque ele viveu muito tempo na França e, se não me engano, quando você vive 5 anos em um país, você tem direito à naturalização, a pedir a cidadania desse país. No caso do Amodio é isso que aconteceu, porque ele viveu muito tempo na França, criado no meio de família francesa. Então ele acabou que é muito mais francês do que brasileiro até. E continuando na França, esse acendeu muito polêmica no passado, que foi a seleção francesa de futebol, gente falando que a França é de imigrante. Não, os jogadores nasceram na França, são filhos de imigrantes sim, mas eles nasceram na França, logo eles são franceses. E vale lembrar que a África só é alguma coisa no futebol graças à França. Muito jogador que nasce na França e não tem chance na França vai defender outro país. Senegal, por exemplo, que é a melhor seleção africana do momento, na minha opinião. É o time que mais tem jogadores bons. A maioria dos jogadores de Senegal nasceram na França, metade do time. O Koulibaly, por exemplo, que joga no Napoli da Itália, ele nasceu na França. Porém, optou por Senegal, porque não ia ter chance na França. Hoje, pra mim, ele teria chance na França. Ele ia compor uma baita zaga com o Varane, que joga no Real Madrid. Mas acabou optando por Senegal, assim como outros jogadores fizeram. Por exemplo, teve outros jogadores que nasceram em outros países, mas defenderam outras seleções em Copas do Mundo. Isso aconteceu bastante já no futebol. Por exemplo, o Gelson Fernandes. E esse é um caso bastante, acho que conhecido até por muitos. Ele nasceu em Cabo Verde, mas jogou, se não me engano, 3 Copas do Mundo pela Suíça. A Suíça tem isso, eles naturalizam, entre aspas, vários jogadores. Normalmente esses jogadores são filhos de imigrantes. O Shaqiri, por exemplo, é filho de imigrante, mas se não me engano o Shaqiri nasceu na Suíça. O Xhaka também é filho de imigrante. Assim, o que a Suíça faz não chega a ser uma naturalização, porque os jogadores nasceram na Suíça, foram criados em meio a uma cultura suíça. Então meio que eles acabam sendo mais suíços do que imigrantes, vamos dizer assim. E, bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos, com a sua família. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esportes no Brasil. Eu fui!